E aí galera, de boas, vamos continuar com a teoria de DXD, então vamos começar. Depois de um bom tempo, eu estava treinando ainda mais, e percebo que os anjos caídos estavam tramando alguma coisa, mas eu fico na minha e deixo que eles ajam da forma que eles quiserem. Eu penso, caso a situação precise, eu irei interferir. Enquanto isso, a Rias e a Shitori estavam à procura de novas peças, então a Rias se lembra de mim, e diz, Kiba, Koneko e Akame, vamos atrás do Itachi, ele deve estar por perto, e então a Shitori chega com seus lacaios e pergunta, Itachi, certo? Talvez eu precise conhecê-lo. Então ela pede para seus lacaios me procurarem também, então eles partem em minha busca. Enquanto isso, eu estava com um mau pressentimento, por estar sendo observado, e Sei diz, e ai mano, a Rias quer falar contigo. Eu falo, pô mano, por que estão atrás de mim? Eu não fiz nada. Então a Shitori, Kiba, Akame e Koneko chegam, e quando eles vieram em minha direção, eu fujo pela janela, e antes de cair no chão eu desapareço usando Kamui. Eu fico surpreso e falo, caralho, o meu Sharingan é absoluto, eu possuo todas as variantes do Sharingan. E então eu fico por lá mesmo. Enquanto isso, elas ainda estavam me procurando, até que eu apareço novamente na sala, e lá estava a Reinari e ela diz, por que você está sempre se metendo em confusão? Ué, mas eu não fiz nada. Então ela me puxa pelo braço e fala, Itachi, vamos sair um pouco. Mas antes de responder, a Rias e Shitori chegam e elas dizem, achamos você Itachi, você vai ser meu. Não. Ele vai ser meu. Então enquanto elas discutiam eu e a Reinari, tentamos sair no passinho, mas, Akame e Kiba chegam e não me deixam sair pela porta, mas eu vou até a janela novamente, mas a Koneko e Sei bloquearam a janela, me fazendo ficar preso ali. Reinari diz sussurrando, eu vou distrair eles, mas antes da Reinari fazer alguma coisa, a Rias e Shitori ficam me puxando de um lado ao outro, mas então eu me solto e falo, acalmem-se, o que realmente vocês querem comigo? A Rias e Shitori falam ao mesmo tempo, queremos que você seja o meu servo. Eu pergunto, servo? Vocês estão de brincadeira comigo? Por que eu seria um mero servo? Então a Rias e Shitori ficam pensativas, e elas veem que eu não tinha razões para ser um servo. É mesmo, você ter razão, então vamos fazer uma competição, quem vencer fica com Itachi, ok, diz Rias. De acordo, Shitori. Vamos lá. Mas eu fico confuso e pergunto, ué, vocês não entenderam o que eu disse? Elas se fingem que não me escutaram, e elas fazem uma pequena reunião sobre qual competição seria, para ter a mim como o prêmio. Eu tento fazer elas mudarem de ideia, mas é em vão, elas não vão me deixar em paz. Então todos chegam até a sala de reunião da Rias. Eles passam alguns minutos, pensando sobre o que fazer. Então eu digo, que tal tênis? Quem vencer vai, mas antes de eu completar minha frase, Rias e Shitori dizem ao mesmo tempo, quem vencer vai ficar com você. Eu solto um suspiro e falo, infelizmente eu não posso fazer mais nada, elas já estão decididas disso. E então elas me veem e dizem, certo, amanhã vamos começar, mas eu receio que ele irá tentar fugir, você não acha, Rias? Ele não é do tipo que foge. Então a Rias fala várias coisas que me deixam encurralado. Então eu aceito o meu destino e digo, não se preocupem, eu não vou fugir, mas também não tenham certeza que me ter por perto será de graça. Eu falo isso com um pequeno sorriso no rosto. E então acaba a reunião, e eu estava voltando para casa com a Reinari, até que Kalawari e Miteut chegam um pouco feridas dizem, estamos sendo perseguidas por um tipo de exorcista, já que depois que nós se aliamos a você, nós somos vistas como traidoras. Eu falo, não se preocupem, eu irei proteger vocês. Então as três andam juntas de mim, e eu percebo uma presença que veio rapidamente atacando, com vários tiros, mas eu uso o Kamui, e faço com que os tiros desapareçam. Então o exorcista se revela e diz, o que foi isso? Reinari e as outras ficam surpresas, e eu falo, para trás, deixem que eu cuido desse cara. Então eu dou uns passos à frente, e pergunto, o que você quer? E qual o seu nome?
Ele se apresenta: meu nome é Freire Sirfried, nome bem complicado meu bom. É um pouco complicado mesmo, mas deixa de conversa, você está me atrapalhando. Deixa de onda mano, eu não irei deixar você as machucar, é o que? Vamos ver. Então ele me ataca com vários tiros. Enquanto se aproximava com a sua espada, ele tenta me cortar, mas eu desvio e contra-ataco com um chute, que o faz voar um pouco longe. Mas então ele se levanta e fica um pouco histérico. Ele ativa umas de suas habilidades e faz vários tiros, mas eu consigo desviar. Daí os tiros foram em direção da Reinari e as outras, mas antes de serem atingidas, eu uso o meu cano e as teleporto para o meu cano. O Freire fica bastante surpreso e diz: esse seu poder é bem interessante. Eu digo: esse é o meu Kekinkai. Ele fala umas coisas sarcásticas e se prepara para me atacar, mas então quando ele parte para cima, eu ativo o meu Tsukuyomi e faço com que ele fique preso em um genjutsu. Então eu torturo ele por alguns minutos, mas com essa habilidade, minutos são dias. Então eu trago a Reinari, Kalawarni e Miteut de volta e falo para elas fazerem o que quiserem com ele. Elas veem que ele estava agonizando no chão, mesmo sem nenhum ferimento em seu corpo. Então elas me perguntam: o que foi que você fez? Eu falo que o seu estado mental está crítico, então provavelmente ele não vai se levantar por hora. Então Reinari diz: ele faz um trabalho de extermínio de demônios, não podemos matar ele agora. Kalawarni e Miteut ficam de acordo, e então eu deixo ele jogado ali mesmo. Bom, então vamos para casa. Eu andava com 3 garotas pela cidade, com várias pessoas nos observando, e eu digo em meus pensamentos: caralho, será que eu estou sonhando? E então eu olho para elas observando o movimento, tá ligado? Depois de andar um pouco, finalmente chegamos. Eu chego um pouco cansado como sempre, e vou ao banheiro tomar aquele banho de lei. Enquanto isso, a Reinari e o Kalawarni se decidiam quem vai entrar com ele. Miteut diz: eu vou. Mas Reinari e Kalawarni dizem: você não pode, Miteut. Mas antes delas se decidirem, eu já havia saído do banho e fui para a cama. Então elas ficam um pouco desapontadas, mas elas vão até o meu quarto e se deitam comigo. Enquanto eu dormia, eu pegava naqueles lugares macios, e elas ficavam fazendo alguns sons, mas daí eu faço um movimento brusco e sou acertado por uma joelhada na coluna que me faz voar na parede. Então Reinari Vermelha diz: seu idiota, o que pensa que está fazendo? Eu estava no chão escutando tudo, mas eu não dou bola e volto a dormir ali mesmo, kkk. Enquanto isso, alguns outros exorcistas encontram o Freire Sirfried inconsciente no chão. Eles veem que ele estava completamente ileso, mas seu estado mental estava danificado, e ele foi levado para tratamento. Então um rapaz, cuja sua identidade não foi revelada, e uma garota, fazem uma ronda pela área, em busca de quem fez isso com o Freire. Mas suas buscas não foram bem sucedidas, e eles voltam para o seu QG. Então, o dia se passa, eu acordo, e Reinari junto da Kalawarni estavam preparando o café da manhã, e eu falo: já estou me acostumando com isso. Reinari diz: tem certeza que você quer ir para a escola hoje? Eu falo: claro que sim, hoje vai ser o dia que aquelas duas vão disputar, eu quero ver o que elas são capazes de fazer. Então ela fica me encarando, e eu digo: não se preocupe, eu vou ficar bem. Então eu e Reinari vamos para a escola. E no caminho eu fico pensativo, e começo a refletir sobre os acontecimentos. Eu estou junto de uma garota que era a vilã, mas por que ela mudou tanto? Mas eu não consigo pensar em nada. Daí chegamos na escola, Itachi, você tem que ter cuidado com aquelas duas. Sim, eu sei, não fique tão preocupada. Então várias garotas estavam acompanhando Kiba. Ele me vê e vem em minha direção e pergunta: Itachi, certo? Se sou eu, você não me parece ser grande coisa. Talvez a presidenta esteja ficando cega. Então eu falo em meus pensamentos: ele está me dizendo isso para que eu fique irritado, mas isso não vai funcionar comigo. Então eu falo: tem razão, loirinho. Talvez ela esteja me superestimando. Kiba fica pensativo dizendo: não funcionou, ela disse que era tiro e queda.
mas quando ele iria falar mais alguma coisa, eu já não estava mais por perto. Então fomos às aulas. Depois das aulas, começa a competição. Rias e Shitori, junto com seus lacaios, competem numa partida de queimada. Então eu chego na quadra, e a Rias diz, muito bem, ele chegou. Então todos e todas que estavam na competição me olham, e eu fico um pouco envergonhado, e digo, pois bem, que comece os jogos. Reinari dá um pequeno sorriso, então eu fico junto dela, assistindo à competição. Eu esperava que fosse uma partida normal, mas isso está bem extremo, não? Então a partida de queimada está extremamente intensa, com várias magias. Eu fico um pouco vermelho ao ver as garotas com suas habilidades elásticas. Então Reinari me vê olhando para as garotas, e me dá um beliscão. Calma aí Reinari, eu apenas estou assistindo a partida. Mas então a Shitori faz um arremesso bem estranho e faz com que a bola perseguisse o Issei. Ele tenta desviar, mas a bola acaba o acertando. Eu começo a rir muito. Enquanto falava, isso foi hilário. Ele tentou desviar, mas a bola acertou nas bolas kkk. Então Asia vai até o Issei para cuidar de seu prejuízo kkk. Mas daí, Rias e Shitori vão para o tênis. Bem, agora é a hora da verdade. Mas antes elas se aproximam de mim e falam ao mesmo tempo. Itachi, quem você prefere? Mas aí eu me levanto, e ando devagar até a Asia e Issei, e começo a falar com eles. E a Issei, aquilo foi hilário mano. Qual é mano, eu levei bem nas partes íntimas. Isso não foi legal. Calma Issei, eu estou te curando. Então eu olho para trás, e elas ainda estavam esperando uma resposta. E eu chego bem perto das duas, mas, antes que eu falasse, eu sinto uma aura ameaçadora, e vejo a Reinari me encarando. Então eu falo meio baixo, eu prefiro a Reinari. Então Reinari me puxa pelo meu braço e fala, vamos sair daqui Itachi, elas apenas querem te usar. Mas então Rias e Shitori ficam no caminho, saiam da frente. Me desculpa Reinari, mas ele vai ser meu, não é você que escolhe isso. Então Reinari, Rias e Shitori emanam uma aura extremamente ameaçadora e me deixa com uma sensação de que esse vai ser meu último dia. Mas eu me solto. Mas elas dizem, onde você pensa que vai? Esse briga é por sua causa. Itachi, vamos para casa, elas não merecem você. Elas se acalmam, e eu aproveito para dar prosseguimento à competição. Vamos, vocês ainda têm a partida de tênis. Então elas vão para a quadra, e então todos os alunos da escola estavam lá para ver aquela partida. Eu observo um pouco afastado. Então elas dão início à partida, usando magias e tudo mais. Elas fazem uma partida do Garaio, mas então termina em empate, pois as raquetes não aguentavam. Mas eu saio de lá, pois ninguém havia ganhado. Então elas se cumprimentam e se conformam com o resultado. Eu fico um pouco aliviado. Reinari, vamos para casa. Elas não vão mais precisar de mim. Com essa competição, elas perceberam que tem uma bela equipe do seu lado. Reinari dá um sorriso e diz, certo, então vamos. Mas, enquanto eu e Reinari saímos de lá, Issei fala gritando, não acabou ainda. Eu prometi que ganharia essa competição para eu poder apalpar a Rias o quanto eu quiser. Itachi, eu te desafio. Se eu vencer, você entra no clã Grimoire, ok? Me diz. Então ele fala sussurrando, qual é mano, me ajuda a ir aí. Então eu dou um suspiro e falo mais uma frase de macho alfa, e ele fica sem palavras, e cai no chão em prantos. E então Reinari fala, o que você disse a ele? E eu falo. E então a Reinari me dá um soco no estômago, e diz, pare com isso seu idiota. Calma aí Reinari, era brincadeira Garaio. Daí ela me abraça, e diz, vamos voltar para casa. Mas eu sinto que algo estava errado. Daí se dá um grito e dizendo, a Asia sumiu. Então todos que estavam por lá, saíram em busca da Asia. Então eu falo, Reinari, volte para casa. Eu irei investigar isso. Eu sentir uma presença familiar. Eu também. Então eu digo em meus pensamentos, o Freire já se recuperou e começou a agir. Mas para que? Ele sequestrou a Asia. Então Issei saí desesperado atrás da Asia, e eu parto para onde eu estava sentindo a presença do Freire.
Enquanto isso, Fred havia acorrentado a Ásia e preparando um ritual para tirar os poderes de cura da Ásia. Ele consegue, mas eu chego. Fala aí, Fred, você se recuperou bem rápido. Eu tive uma ajudinha, mas agora eu sei seu ponto fraco. É apenas não olhar em seus olhos. Eu dou uma pequena risada e falo, pode tentar, mas lutar contra mim de olhos fechados é pedir pra morrer. Então eu ataco apenas com meu taijutsu. Ele tenta acompanhar minhas habilidades, mas ele não é capaz, e eu acerto uma sequência de golpes, que o faz ficar sem ar, e, bastante ferido. Fred diz, não é possível. Como pode ser tão rápido? Eu ativo meu Mangekyo, mas ele olha para o lado e eu estava lá, olhando em seus olhos. Mas antes dele cair no meu Genjutsu, algo me impede, e ele recua. Mas então Issei junto de Ries, Akame, Kiba e Koneko chegam lá. Issei grita por Ásia, então Fred se vê encurralado. Mas antes dele fugir, Issei o ataca. Mas Fred ainda com os ferimentos que eu fiz, ele consegue desviar dos ataques do Issei. Eu olho para eles lutando, e vou de encontro à Ásia. Eu retiro ela das correntes e levo ela para um lugar mais seguro. Então eu percebo que algo foi tirado dela. E quando eu olho para a luta de Sei e Fred, eu vejo que o Fred estava usando o poder da Ásia para se curar. Isso deixa Issei com muita raiva. Então Rias, outras, iriam ajudar na luta. Mas então o Fred saca várias espadas, e faz com que a Rias e as outras fiquem hesitantes em atacar. Eu vendo isso, me levanto. A Ásia fala, o que você vai fazer? Eu falo, eu irei te proteger. Ela fica vermelha, e eu num piscar de olhos apareço em frente ao Issei, que estava levando uma surra. Eu falo, pô mano, tu gosta de apanhar né? Usa esse teu poder aí, Garaio. Issei fica sem graça, e então ele cai no chão, e eu tomo a frente da luta. A Rias e as outras ficam me observando, e eu vejo que o Fred estava recuando. Então eu faço um sinal-mão e falo, Capon, Goukamekyoki, e uma parede de fogo gigantesca vai de encontro ao Fred, mas ele consegue escapar por pouco. Então eu terminei o meu ataque, e quando eu olho para trás todas elas, e o Kiba e Issei, ficam com os olhos brilhando. Rias diz, agora eu te quero ainda mais. Akame e Koneko chegam perto de mim. Eu fico um pouco sem graça e digo, esse foi apenas um jutsu de fogo básico, nada demais. E isso deixa elas mais surpresas ainda. Mas então eu pego a Ásia e a Rias faz um ritual para devolver o poder dela de volta para a Ásia. Então dá tudo certo e a Ásia agradece a todos, e ela me pede para chegar mais perto, e então ela me beija, e diz, muito obrigada Itachi. Issei fica com ciúmes e diz, pô mano, esse harem é meu Garaio, e eu falo, fica frio aí mano, só estou começando. Então eu me despeço delas, e no caminho de casa eu recebo uma mensagem da Reinari, dizendo, eu estou te esperando Itachi, venha enquanto o fogo está aceso, e ela me manda uma foto, e então eu aperto o passo e vou para casa o mais rápido Olha o barulho que pega na... Olha o barulho que pega na...